Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode receber o Espírito Santo que está aqui nessa noite, mas tem que ser bem forte. Ele merece todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Amém? Glória a Deus. Não esqueça da presença que está aqui entre nós. Amém? Você está bem, não? Vocês estão meio borocochô. O Brasil ganhou ontem, você está um pouquinho mais feliz, né? Brincadeira. Vocês estavam com saudades de mim, não é isso? Obrigado, viu, minha irmã querida? Que alegria. Fico tão feliz pela espontaneidade de alguns. Gente, estava com saudade de vocês. Onde vocês estavam? Vocês vieram domingo passado, não? Veio mesmo? Você não veio, né, Lu? Cara de pau. Então tá bom. Tá perdoado. Seja o que for, está perdoada, viu, Lu? Então tá bom. Eu estava com saudade de vocês, gente. Eu sinto saudade de vocês. Acho que eu vou voltar lá para Penápolis. Vou voltar para Penápolis. Brincadeira. Estava em Penápolis a semana passada. Fui lá, nós fomos honrar uma família de amigos queridos do nosso coração, Sérgio e a Tereza. Alguns irmãos conhecem. Sérgio e a Tereza foram consagrados a pastores na cidade de Penápolis. A cidade de Penápolis tem 60 mil habitantes. E aproximadamente 4 ou 5 anos atrás, o Sérgio e a Tereza foram para lá com um desafio pessoal, familiar, de morar nessa cidade. E pela bondade e misericórdia de Deus, eles desenvolveram um trabalho muito lindo lá, né, com células, discipulado, junto com o pastor deles lá também. E, de repente, começou algo sobrenatural a acontecer. Porque quando você tem um estilo de vida, que é o que eu vou falar hoje à noite, quando você tem um estilo de vida com Jesus, aonde você chega, o ambiente muda. Posso ouvir um amém, não? Amém. Aonde você chega, o ambiente muda. Quando você tem um estilo de vida que você leva Jesus, esse ambiente, alguma coisa vai acontecer. Já estou pregando já, tá, gente? Então, o Sérgio e a Tereza implantaram esse estilo de vida, de discipulado, de amor às pessoas, de cuidar de pessoas. Nós acompanhamos ao longo desses anos, por chamada de vídeo, por mensagens, por telefonema, a gente foi acompanhando. De repente, eles começaram a servir, junto com esse pastor, numa célula na casa deles. E durante 3 anos, aproximadamente, essa igreja hoje está com 600 membros. E hoje a igreja reconheceu eles, né, como pastores. Nós fomos lá honrá-los. Tem 2 finais de semana que para mim é inegociável, que é o domingo, dia do amigo, e domingo de ceia, que eu não gosto de sair nesses 2 domingos. São os domingos que eu não gosto de faltar. Tem pessoas que faltam em todos, né? Brincadeira. Mas para mim é inegociável. Mas eu fui tão constrangido pelo amor deles para com a minha vida que não teve jeito. Eu tive que estar lá. E quando eu cheguei na cidade, junto com a Kátia, né, a pastora Kátia, e nós conhecemos os irmãos pelo qual eles têm relacionamento com muitas pessoas, todos já conheciam essa comunidade. O pessoal nos acompanha online, nos acompanham pelo Instagram, pelas nossas lives, e todos falavam sobre a gente, sobre vocês. O estilo de vida que essa comunidade tem como família. Então o Sérgio foi testemunhando, compartilhando. O Sérgio Cajueiro, para lembrar alguns, ele foi curado de uma depressão de 34 anos. Ele estava em depressão e Deus, pela sua misericórdia, usou um irmão nosso querido aqui da comunidade, orou por ele e ele foi totalmente curado. Mas o Sérgio já era, mesmo com a patologia dessa enfermidade, ele já tinha essa paixão por almas. O Sérgio sempre foi uma pessoa que sempre esteve envolvido com células. A Lívia conhece muito bem, a Lívia e o William, esteve bem perto deles também. O Sérgio, para você ter uma ideia, Deus deu a eles uma época, uma célula na madrugada. Olha que legal, né? Às vezes a gente faz tanta coisa para não estar na célula, mas eles tinham tanta paixão, eles ganharam umas famílias no shopping.
E shopping, quem trabalha em shopping sabe que não tem horário, somente de semana. E eles conseguiram, no sábado à noite, eles faziam uma célula das 11 até a hora que tinha que fazer, né? Mas era a célula da madrugada. Eles faziam a célula após o horário do shopping. Ou seja, quando a gente quer, a gente faz acontecer. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando quer, faz. É de madrugada, é de manhã, não importa. Então, o Sérgio e a Tereza faziam essa célula aqui do Shopping MAP ABC. As famílias hoje estão firmes no Senhor. Tem um casal que mora no Canadá hoje. Mas eles tinham esse trabalho. Sexta-feira, aliás, sábado à noite, o pessoal saía do shopping, porque domingo de manhã o pessoal tem um horário mais extenso, né? E aí eles faziam a célula no sábado. Não há limites quando a gente quer servir a Deus. Você acredita nisso ou não? Você acredita nisso? Não há limites. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus, nosso Pai Celestial, quando Ele tem que dar alguma coisa para você, Ele é limitado? Tem limites nele? Não. Por que a gente tem que ser limitado em servir a Deus? É verdade, não é? O risco que a gente corre muitas vezes, quando Deus nos abençoa muito, é a gente às vezes não valorizar o que tem que ser valorizado. Tem coisas que para o crente deve ser inegociável. Amém? Amém? Por quê? Porque a gratidão é algo tão grande no nosso coração, deveria ser, que tem coisas que deveriam ser inegociável. Eu me lembro do início da minha conversão. O Nildo, que é mais jovem, vai lembrar disso também. Fico provocando você reparou, né, Nildo? Fiquei dando farol para você ali, quase buzinei, você nem olhou para mim, Nildo. Viu? Da próxima eu vou arrancar o carro assim, para dar um susto em você. Brincadeira à parte. Na minha época, início de conversão, por exemplo, tem algumas coisas que era a marca de um crente. A marca de um crente, no início da minha conversão, era ser dizimista. Você queria saber se a pessoa era crente mesmo, ela era dizimista fiel. Era um orgulho falar, eu sou crente, eu sou dizimista. E comigo, graças a Deus, nenhum amigo tirava sarro. Sabe por quê? Porque além de eu falar, você vai lá dar dinheiro para o pastor. Eu falava, não dou dinheiro para o pastor, não, eu dou tudo para a igreja. Eu chocava as pessoas. Porque quando você tem argumento, você deixa as pessoas sem argumentos. Amém? Nós precisamos aprender a ter argumentos. Não é ficar acanhado. Não, eu faço porque... Não. Eu não dou só 10%, eu dou toda a minha vida. Acabou o argumento. Estou ensinando você a dar resposta para as pessoas. Amém? Quando alguém pergunta, você vai lá, dá 10% para o pastor. Não. Eu dou toda a minha vida para o meu Senhor. Ponto. Vamos falar mais o quê? Hein, Alexandre? Vamos falar mais o quê? Amém? Quando você tem convicção, meu irmão, minha irmã, você não é influenciado, você influencia. Posso ouvir um amém, não? Amém? Então, quando você tem convicção, ninguém vai tirar sarro de você, vai deixar corta, não faz. Eu me lembro muito bem, vou repetir aqui, eu já falei isso aqui, passei que eu falei só para a turma da manhã, que no início da minha conversão, nós trabalhávamos na Prodesp, né, e lá era um grupo pequeno de cristãos no início, até que Deus foi ganhando, trazendo mais pessoas. Mas teve um baixinho lá, um pequenininho assim, né? Ele começou a tirar uma com a minha cara e começou... E eu, novo convertido, Rogério, cheio de paixão por Jesus, eu peguei ele pelo pescoço. Juntei ele assim no cangote, assim, eu levantei ele assim, eu falei, Jesus te ama. Soltei ele. A minha paixão era tão grande que eu ficava irritado se alguém falasse mal de Jesus. A minha paixão era tão grande que eu ficava no banheiro, dobrando meus joelhos. Teve um dia que foram chamar o Osmar. Ela falou assim, Osmar, vai lá que o seu amigo está louco. Eu perdi a noção do tempo que eu estava chorando pelos funcionários da empresa, que eu queria que todo mundo se convertesse. Eu perdi a noção. Então, quando você está apaixonado por Jesus e pelas pessoas, você faz coisas malucas. A minha pergunta é, você está apaixonado por quem?
Você lembra quando você namorava? Hã? Hein, Alan? Você lembra, não? Hã? Você mandava flores. Hã? E agora? Hã? Agora ele fala, amor, você quer comer uma picanha? É assim que ele fala para ela. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, que eu rogo ao Pai que seja uma explosão no seu coração, como o Pai tem falado comigo, é que vida cristã é um estilo de vida. Você pode repetir comigo? Vida cristã é um estilo de vida. Amém? O que é vida cristã? É um estilo de vida, ou seja, é algo que você assume e começa a viver naturalmente. E as pessoas vão perceber que você é diferente. As pessoas percebem que você é diferente? Hã? Percebe ou não percebe? Hã? Pergunta para o seu irmão, as pessoas percebem que você é diferente? Pergunta aí, por favor. Que para mim, vida cristã é um estilo de vida. Está claro isso? Aí, nas minhas conjecturas aqui, eu fui conversando com Deus e comigo mesmo, porque tem algumas coisas que são inegociáveis na igreja. Esse estilo de vida tem uma marca. Chama-se amor. Amém? Não existe cristão verdadeiro que não tenha essa marca. Você pode ser mais carrancudo, você pode não sorrir tanto, mas tem uma marca em você que tem que ser o amor. Tem que ser o quê? Então faz cara de quem está apaixonado, faz. Isso, melhorou. Isto. Você fez, Vini? Você estava em Brasília hoje, não estava, Vini? Ontem, hoje? Hoje já? Já está aqui já? Está ficando importante, hein? Ele estava em Brasília agora há pouco, eu vejo os stories dos irmãos, né? Abençoa, Senhor, abençoa. O avião não caiu por sua causa. Sabia disso, não? Não cai. Um estilo de vida tem que ter amor. Repete comigo, um estilo de vida tem que ter amor. A outra coisa precisa ter compaixão. Não existe crente sem compaixão. Né, Sônia, querida? Não existe crente sem compaixão. Você vai ver onde vai desembocar isso já já. Daqui a pouco você vai chegar comigo onde eu quero chegar, como foi hoje pela manhã, pela graça de Deus. Como as pessoas se veem? Essa é a pergunta que vinha ao nosso coração. Se você fosse definir o estilo de vida da igreja pelo qual você congrega, olha só, quero que você interaja comigo agora, tá bom? De manhã eu fiz uma pergunta diferente para você, que é mais queridinho de Deus, estou fazendo uma pergunta diferente para você, tá bom? A turma da manhã vai ficar com inveja. Então, se você fosse definir o estilo de vida de igreja que você congrega, como você falaria para as pessoas? Se você fosse convidar alguém, tá bom? Baseado no estilo de vida que você tem, como você convidaria alguém para vir na sua igreja? O que você falaria? Que a sua igreja, quais características da sua igreja? Fala para mim. Pera. Amor, família. O pastor vive e prega. Eu queria ter R$100 para te dar aqui agora. Está elogiando o pastor. Obrigado, Sônia, querida. Você é muito amada. Que mais amor e... Hã? Fala, gente. Hã? Com compaixão. Hã? Paz. Tem paz. Isso. Tem graça e paz. E mais? Comunhão. É acolhedora. É fiel. Hã? Tem o quê? Milagres. Tem milagres na igreja? Tem, eu gosto disso. Que mais? Tem o Espírito Santo. A presença. Fala o que você vive. Vai falando. Que vive o amor de Cristo.
Tem cura. Fala. Hã? Pensa para falar. Fala. Fala. É uma igreja séria. Você já copiou de manhã, né, que eu falei, né? Eu falei que essa igreja tem pecadores também de manhã. Falei hoje de manhã. Porque aqui é lugar de pecadores, é verdade ou não é? Hã? Porque você fala assim, não, nessa igreja não tem pecador. Então, fecha a igreja. Vamos para o céu. O que mais? Tem o Espírito Santo. O que mais tem nessa igreja? Honra. O que mais? Alegria. Quem falou alegria? Ali atrás. Fala, Fábio. Você falou, Fábio. Feridos curados. É isso aí. Fala, Suami. O que tem nessa igreja, Suami? Está aqui tantos anos. Quantos anos você está aqui comigo, Suami? 25 anos. Suami tinha cabelo na época ainda. Pouquinho. O Vini também. Você viu um vídeo que o Vini tinha cabelo também. 25 anos. Ele tinha 4 anos quando vocês chegaram aqui. Meu Deus. O que tem nessa igreja, Suami? Compromisso com a palavra. O que mais? Verdade. Fala, Nildo. Libertação. É um estilo de vida, é isso? Fala, gente. Eu vim aqui hoje provocar você. Você está quietinho, eu quero provocar você. Eu sei que no Dia do Brasil você está pulando, gritando, agitando bandeira. E aqui na igreja vocês ficam quietinhos. Quando dá uma oportunidade para vocês. Muito bom. Como é que é o nome daquela irmã lá atrás? Rosângela. É Rosângela que está ali? É, Rosângela. Fala, Rosângela. O que tem nessa igreja, Rosângela? Se você fosse falar para esse casal que está ali, ó, esses jovens aí que são novos aqui entre nós, o que você falaria que essa igreja tem para você? Fidelidade com o próximo. Fala, Gemerson, que está aí sorrindo, seu bonito. Acolhimento. Muito bom. Tem alguns que ficam assim, ó, só para vocês entenderem o que eu estou vendo aqui de frente, tá? Tem alguns que ficam assim, ele não está me vendo, ele não está me vendo, ele não está me vendo. Tem alguns que fazem uma oração até perigosa, assim, cega ele, Senhor, cega ele. Misericórdia, irmãos. Vira sua boca para lá. Né? Ouve assim, estátua, estátua. Eu vejo você. Se eu não vejo você, Deus te vê. Tá bom? Né, Bruna? A Bruna está bem atrás do rapaz ali se escondendo. Mas não vou citar seu nome, não. Brincadeira, você não está, não. Amém? Então, vida cristã é um estilo de vida. E esse estilo de vida é que vai atrair pessoas. Nós vamos falar muito nesse segundo semestre, né, sobre discipulado. Vamos falar sobre comunhão, sobre os relacionamentos. Vou ler o texto da palavra para você já aqui. Alguém vai falar, ele não lê a Bíblia. Leia. A gente lê Bíblia aqui também. Mas é um estilo de vida, certo, Deise? Então, esse estilo de vida, ele se desenvolve nos relacionamentos, nas células. Quantos participam de célula aqui? Deixa eu ver. Amém? E eu sei que vocês vivem isso. Né? Se você ainda não participa de uma célula, você está perdendo de abençoar alguém. Olha que interessante. Não é que as pessoas vão abençoar você, é que você tem para abençoar a outros. E quando você participa de uma célula, você pode, com os seus dons, os seus talentos, servir outras pessoas. Esse é o grande desafio para nós aqui nas células, aqui na nossa comunidade. Então, é um estilo de vida. Eu coloquei algumas coisas também aqui que definem essa comunidade. É uma acolhedora, é amorosa, serve as pessoas. Se tem uma igreja que eu vivo aqui, pratico aqui com os meus irmãos, é o serviço. Eu vejo o serviço que os irmãos prestam uns aos outros. E detalhe importante, não é focado no pastor. Não fique esperando só do pastor. Porque, graças a Deus, nós temos muitos pastores nas células servindo esta igreja. Amém? Porque é um estilo de vida. Está claro isso?
Eu não tenho problema nenhum de servir, de abençoar, de estar com as pessoas. Faz parte do DNA que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero que isso seja multiplicado na vida de outras pessoas. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro que me acompanha, deve estar assistindo aqui, online. Ele falou assim, eu não vi você nesses últimos dias, mas logo o Espírito Santo falou para mim assim, é que ele está fazendo muitos discípulos. Amém? Essa é a beleza. Então, quando eu não estou aqui, os discípulos estão aqui servindo. Hoje, particularmente, o Ismael não está aqui com a sua família, porque teve um casamento da família e eles estão servindo a família lá. Obrigado, filha querida. Deus abençoe, viu? Passa no caixa depois. Então, o Ismael com a sua família saíram para um casamento. Certamente não pôde estar aqui conosco hoje à noite. E ele não gosta de faltar em nenhum culto. E quando ele está aqui, está sempre servindo a gente com muita fidelidade e amor. Então, esse meu amigo me falava disso essa semana. Que ele percebe, né, o resultado do trabalho que está sendo feito em formar discípulos. Amém? Porque esse estilo de vida, ele começa a passar para outras pessoas. Certo, Ricardo? Ricardo, quando chegou com a gente aqui, tanto o Ricardo como a Fernanda, que eu conheço muito bem, ele desenvolve esse estilo de vida de serviço, de amor, de cuidado, de ir atrás de pessoas, de não medir esforços para estar com pessoas, assim como acontece com muitos aqui. Esse estilo de vida vai contaminando a outros. Amém? Então não tem como você estar numa igreja e não ser alguém que ame pessoas, que serve pessoas, que tem a presença do Espírito Santo em você. E é isso que eu quero lembrar você também. Você nunca vai estar sozinho. Posso ouvir um amém, não? Eu quero lembrar você disso, quero que você tenha essa consciência. Você nunca está sozinho. Eu tenho claro isso no meu coração. Para onde eu vou, aonde eu estou, eu sei que o Espírito Santo está comigo. E o fato de ter essa consciência, muitas coisas acabam acontecendo ao meu redor. Pela graça e misericórdia de Deus. Quando eu conto alguns exemplos para você aqui, não é para dizer, o pastor Marcos é o cara. Não, não. Que não tem como você viver 24 horas com uma pessoa chamada Espírito Santo e alguma coisa não acontecer. É incoerente. Meu irmão, minha irmã, é incoerente você ter o Espírito Santo com você e algo não acontecer. É ilegal. Você consegue entender isso? Quantos aqui tem o Espírito Santo em você? Deixa eu ver. Você tem o Espírito Santo em você? Então, aonde você vai, o Espírito Santo está com você. O Senhor prometeu que estaria conosco aos domingos só. Quantos dias? Todos os dias. Então, você não se espanta, não, quando você está num lugar e alguém fica olhando para você assim, estranho. Fala, nossa, por que essa pessoa está me olhando? É porque ela está vendo em você o Espírito Santo. Ela está vendo que alguma coisa está diferente. Então, você tem que dar uma resposta. Quando alguém olhou para mim 2 vezes, já vou para cima. Tudo bem? Aí já pego um livro, já dou o livro. É assim, não tem jeito. Por quê? Porque alguma coisa está se comunicando ali. Alguma coisa Deus está querendo fazer. Eu contei aqui, acho que na terça-feira passada, acho que foi, fizeram a minha figurinha da Copa. Vocês viram, não? Fizeram a figurinha da Copa? Você viu, minha irmã? Não, está no Instagram da comunidade. Dá uma olhadinha. Vocês não olham o Instagram da comunidade, gente? Não acredito num negócio desse. Puxa para mim a figurinha da Copa minha aí depois. Alguém pode pôr no telão depois? Cadê meu celular? Meu celular está aí, Arthur? Tá, manda para mim, por favor. Se você não tem a figurinha, essa figurinha, filha, é que vai completar seu álbum. Ainda não. Tá bom? Mas vai chegar para vocês aí. Então, olha que interessante. Tudo é pretexto. Tá bom? Daqui a pouco eu vou pregar. Fica sossegado aí, já chego já. Quando eu cheguei lá em Penápolis, por exemplo, nós paramos para tomar café com a família que nos recebeu, numa padaria que é famosa lá deles. E quando nós chegamos, estávamos assistindo lá o jogo da Champions, que era o PSG e o Arsenal. E tinha uns homens sentados lá numa mesa assistindo o jogo.
Eu falei assim, puxa, o Arsenal está jogando bem na hora dos pênaltis. Eu preciso assistir aqui. Aí sentei com ele como se eu fosse Arsenal desde pequeno. Né? Nasci torcendo para o Arsenal, né? Aí sentei lá, aí eu puxei meu celular e falei assim, olha, que eles estavam vendo a figurinha da Copa, assim, olha, essa figurinha vocês têm? Eles ficaram olhando assim, não entenderam direito. Era a minha foto. Mas isso aí foi um quebra-gelo para eu puxar uma conversa com as pessoas. Olha que interessante. Deus foi muito estratégico nesse momento. E ali, ficamos assistindo o jogo, vi os pênaltis, não sei o quê e tal, não tinha nada a ver. Não ganhei R$1 com isso, mas eu estava de olho neles. E aí, chegou a dona da padaria, o dono da padaria, estavam já vestidos com uniforme, não sabia que eram os donos. Começamos a conversar e daqui a pouco Deus criou uma situação. Nós estávamos ali liberando uma palavra de conhecimento para a dona da padaria. Ela começou a chorar e dizer o seguinte, ela mandou no meu WhatsApp aqui, ela falou assim, vocês foram resposta para a minha vida. Ela trouxe uma funcionária que estava com depressão e tentou suicídio, e começamos a conversar. Sei que nós saímos dali, o Sérgio e a Tereza ficaram com a missão de cuidar desta família. Aonde você passa, algo acontece. É um estilo de vida. Porque não dá para viver aqui. Aqui na igreja, todo mundo tem esse estilo de vida. Olha, você vê alguém agitado aqui? Não, todo mundo calmo. Olha que lindo. Pessoas tão queridas. Se não provocar, ninguém fala nada. É tão lindo. Não tem um nervoso aqui entre nós. Nenhuma nervosa. Não tem ninguém aqui que joga panela. Está tão bonito. Aqui dentro. Menino, sai daí! Seu miserável, eu te mato. Quem que gerou essa criança? Não é assim que as mães fazem? Mas aqui não, tudo maravilhoso, tudo lindo. Lá fora, não é vocês não, é a turma da manhã. Fiquem tranquilos. Mas quando você tem um estilo de vida, vai atrair pessoas. Amém? Amém, queridos? Estava eu sentado ali na padaria Kennedy, para variar, essa semana. A vidraça, assim, a janela, assim, estava com sol muito forte. Ah lá, a figurinha da Copa. Aí, ó. Marcos Marciano foi convocado, 28/7/63, 1,85, 80 quilos, acertaram tudo ali, hein? E aí, do time da Comunidade da Graça de São Bernardo do Campo, Brasil. Tá vendo? É só você entrar no Instagram lá, você vai ter essa foto aí. Obrigado, viu? E você que é o responsável, né, Felpinho? É o Felpinho que está ali? Não. Não. Ah, parece. É o outro. É um outro menino. Parece. De longe todo mundo é igual. Então, olha que interessante. Eu fui abaixar a persiana da padaria. Tinha um casal que estava se incomodando com o sol. E aí eu comecei a abaixar, eles agradeceram. Então, daqui a pouco eu falei assim, a gente conhece o senhor. É mesmo? Eu falei, deve ser da igreja. Logo eu falei, né? Falou, não é na igreja não, porque eles não vão na igreja. Eu falei, que será? Aí puxou, 2023. Ainda estavam, eu já tinha nesse lugar na época da pandemia. Em 2023 eu retornei nesse lugar, que era um hotel. Entregamos um livro para a família. Conversamos com eles. Eles se lembraram de mim em 2023. A atitude que eu tive de abaixar trouxe à memória deles a atitude que eu tive com eles, onde eu me encontrei com eles. Por onde você passa, você deixa uma marca nas pessoas. Agora, o contrário também é verdadeiro, porque aonde você passa, se você é mal educado, se você trata mal as pessoas, como é que elas vão lembrar de Jesus? Né, minha linda? Teve uma vez que eu maltratei, foi uma atitude ríspida que eu tive com uma moça na padaria. Eu fui até o estacionamento e voltei para pedir perdão. Não tinha como. Graças a Deus, eu ganhei o coração dessa pessoa. Amém?
Vamos para a palavra de Deus, mais uma vez. Atos, capítulo 2. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe e para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um grande acréscimo ao número dos seguidores, de aproximadamente 3.000 pessoas. Verso 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão. Então não tem como você fugir desse ciclo. Eu quero ser crente, mas não quero ter comunhão. Essa igreja é uma igreja, que é a igreja de Jesus, é uma igreja de comunhão. E falando de Jesus, está ali Jesus ali de verde. É verde que ele está? Não. Né? Fique em pé, Jesus, por favor. Esse moço chama Jesus, gente. Se vocês nunca viram Jesus de perto, está vendo agora. Obrigado, viu, Jesus? Ele é namorado da Dani. Menino precioso. E nem tem Jesus mesmo, esse menino. Ele é tão doce, tão querido. Então, voltando aqui. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Então, são coisas inegociáveis entre nós. Comunhão. Nenhum crente nasce na vida cristã para viver sozinho. Eu vou chocar você, pode ser que seja um choque para o seu coração. Se você é um crente e anda sozinho, você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo faz parte da sua essência como um cristão, faz parte da sua essência, querer ter comunhão, andar com outros cristãos. Porque quando a gente não quer andar com outros cristãos, sabe o que a gente está dizendo? Eu sou melhor que os outros. Ninguém é capaz suficiente para andar comigo. Porque eu sou tão bom que eu me basto. Glória a mim, louvado seja eu. Olha o perigo de andar sozinho. Mas ninguém presta, só você? Tem alguma coisa errada. Tem que anelar, desejar. Não tem como. Às vezes eu lembro de alguns amigos meus, alguns irmãos, eu ligo para saber como é que está. Eu não passo uma semana sem dar um oi para o Osmar, que é meu pai na fé. 40 anos, eu não me lembro de ficar uma semana sem falar com o Osmar, em 40 anos. E olha que o Osmar me contraria, o Osmar fala a mão para mim, puxa a minha orelha. Mas sabe o que é? É a aliança. Você é dona Nica Loner, só que está quietinha aí hoje? Deram bronca na senhora, não? Não, né? Bom. A minha doçura ali, ó. Se alguém mexer com aquela mulher ali, está pego. Né, a dona Nica Loner. Pode ninguém entrar na minha live, mas ela entra. E o seu Osmar também, é outro também que não perde uma. Que bom, vamos lá, caminhando. Comunhão, partir do pão e as orações. São coisas inegociáveis dentro desse estilo de vida. Como estão entendendo? Precisamos ganhar o hábito de se encontrar com as pessoas. Muitas vezes, quando você vai na casa de algum irmão ou vai comer uma refeição, cria o hábito de pelo menos gastar 1 minuto de oração. Amém? Amém? Isso é importante. Se você se encontrar com alguém, olha, vamos orar. Você tem alguma necessidade?
Né? Não precisa ficar fazendo orações longas. Mas você entra na casa de alguém, ore. Vai sair, ora também. Tudo é pretexto. Porque faz parte do estilo de vida. Tem coisa que você não precisa nem ensinar. Faz parte do estilo de vida. Assim como comer, né, beber, tomar banho. Tomar banho também faz parte do estilo de vida, viu, gente? Aqui todo mundo é cheiroso. Se não é cheiroso, nós colocamos um cheirinho na igreja. Você sentiu também, não? Tem um cheirinho na igreja? Que a gente acostuma, mas tem um cheirinho novo aí para você ficar num lugar bem agradável, gostoso. Então, faz parte do estilo de vida. Então, consequentemente, todos estavam cheios de temor. Olha o que o temor faz. O temor gera milagres. Quando a gente leva a sério aquilo que nós estamos ouvindo, quando a gente leva a sério aquilo que nós estamos falando, compartilhando, vai gerar milagres. Domingo retrasado que eu estive aqui, foi a recepção de novos membros, tivemos uma experiência aqui maravilhosa, sobrenatural, de um jovem que estava com os tendões dos joelhos rompidos, e ele veio pedir, ele não é daqui da comunidade, de uma outra igreja, veio visitar aqui por conta dos amigos que estavam aqui, esses amigos vieram hoje pela manhã, veio pedir para a gente orar pelo joelho dele, que ele ia fazer uma cirurgia. Está esperando a cirurgia há 1 ano e meio. De um acidente de moto que ele teve, quase perdeu a vida. Aí veio compartilhar. E eu, na hora que foi tão espontâneo, né, porque quando ele falou orar pela cirurgia, eu perguntei assim, mas você quer que eu ore pelos médicos ou você quer que o Espírito Santo cure você? Aí ele parou, porque ele não esperava essa pergunta. Eu tenho um vídeo dele aqui, como nós acabamos filmando a situação. Ele parou assim, não, eu creio. Depois ele mudou assim, eu creio. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos orar para Jesus. Se Ele quiser curar você, Ele cura você, você não precisa da cirurgia. Aí nós oramos, o que aconteceu? Hã? Você estava aqui na hora? Não, você não estava, brincadeira. Ele foi curado. Os tendões foram colados do joelho dele. E agora ele está lá resolvendo o que vai fazer com os médicos. O temor, a comunhão, o estilo de vida gera milagres. Mas eu quero animar você que isso não é só com o pastor Marcos, é com você, Edelmar. Certo, Edelmar? Você tem cara de avivalista de milagres. Amém? É um estilo de vida que todos nós precisamos ter. Faz sentido isso, não? Hã? Então, aconteceu isso no domingo. Aí, olha só como Deus não faz nada por acaso. Um amigo que trouxe ele vai dar o testemunho esses dias aí. O amigo, ele falou comigo hoje de manhã, inclusive. O amigo que trouxe ele, os pais, sabe quem estava aqui no domingo à noite e viu um senhorzinho de cabelo branco que queria que a família toda dele viesse para frente? Então, foi eles que trouxeram o rapaz. Aí o pai falou assim, e meu filho tem, há 40 anos tem asma, bronquite. Olha que interessante, as pessoas se acostumam com as enfermidades. Aí eu falei para ele assim, você viu Jesus operar seu amigo, você vai voltar para casa do mesmo jeito? Ele falou, não. Eu falei, então vamos orar por você também. E a hora que eu falei para ele, ele falou assim, você está com a bronquite atacada aqui agora? Ele falou, não. Então ela está escondida dentro de você. Olha que interessante, eu não sei se tem casos aqui hoje assim, mas se você tem bronquite, asma, e não está em crise agora, é porque ela está escondida dentro de você. E tem que pedir para sair. Pedir não, dar a ordem para sair. A gente não pede, a gente dá ordem. Amém? Eu não vou colocar o vídeo agora porque vai levar tempo ali. Mas qualquer dia o rapaz já me autorizou, vou postar o vídeo. A hora que nós oramos para ele, a bronquite que estava nele, ela se manifestou. Veio como uma crise. E nós oramos, pela graça e misericórdia do Pai, a crise foi embora, a bronquite foi embora, ele usava bombinha, faz 3 semanas agora, que ele não usa mais bombinha, para a glória do Senhor Jesus, ele foi curado. Se você quiser aplaudir Jesus, pode aplaudir. Aleluia! Aleluia! Tem algumas testemunhas aqui, a Kalinka está ali, ó, né, Kalinka?
Kalinka estava ali junto. Foi você que filmou? Não, foi a Vívia, né? Que filmou, foi a Vívia, né? Que filmou. E a Kalinka estava ali presente, as crianças deles, falei para o Bernardo, né? Falei, olha, Bernardo, você está fazendo, isso é maravilhoso. Ele ama milagres, ama orar pelos enfermos, porque faz parte de um estilo de vida. Amém? Não tem como, irmãos. É Bíblia pura isso. Alguém pode dizer assim, mas o evangelho não é só cura. Não existe evangelho sem cura. Amém? A Maitê profetizou sobre a nossa irmã ali, cadê a moça? Deu uma saidinha ali, né? Profetizou sobre ela porque ela crê. E tudo é possível aquele que crê. Amém? No nome de Jesus. Eu estou compartilhando para você porque eu creio que esse é o estilo de vida da igreja lá fora. Aqui dentro é fácil. É lá fora. É lá no seu trabalho, quando alguém reclama que está com uma dor. Deus quer usar você. Deus quer usar quem? Você. Quando alguém reclama de uma situação, você é a resposta de Deus para essa pessoa. Como estão entendendo? Deixa eu ver. Faz parte do estilo de vida. Senão, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai virar uma religião. Religião é onde as pessoas ouvem e não praticam. Enche os auditórios, né, Fábio? Enche os auditórios, os lugares estão todos cheios, mas durante a semana as pessoas não vivem isso. Isso é religião. E eu não fui chamado para viver uma religião. Você não foi chamado para viver uma religião. Você foi chamado para viver um cristianismo vivo. Quantos creem? Então diga comigo, eu fui chamado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? O que é um discípulo? O discípulo é aquele que imita o seu mestre. E Jesus falou que nós faríamos obras iguais a que ele fez e ainda maiores. Nós não podemos nos conformar. Se a gente não fez nem o que ele fez ainda, nós temos que anelar para fazer. E como é que começa, pastor? Começa orando por dor de cabeça. Começa orando por uma unha encravada, sei lá eu. Joanete, olha. Deus já nos deu vários testemunhos para orar por Joanete. Ora pelo seu gato, pelo seu papagaio, pela sua calopsita, sei lá eu. Começa esse ministério. Certo? Caminhando aqui para o final. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam se mantinham o quê? Unidos, juntos, com o mesmo coração, com a mesma intensidade, unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam conforme as necessidades de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com a alegria e singeleza do coração. É o que acontece nas células. A comunhão, ao partir do pão, com alegria. Que é outra coisa interessante, né? Quando você vai numa célula, quando você vai na casa de alguém, é outra coisa que eu prezo muito e ensino para essa igreja. Nesse estilo de vida há comportamento adequado, educação. Quando você vai na casa de alguém, você nunca abre a geladeira sem um dono deixar. Olha que legal. Né? Não coma mais que os outros. Coma apenas aquilo que te oferecem. Amém? Amém, queridos? Educação é tudo na vida cristã. As pessoas vão conhecer você pelo seu estilo de vida, de cumprimentar as pessoas no seu condomínio. Como é que você trata o seu próximo? Como estão entendendo? As suas atitudes práticas com os seus vizinhos vai expressar se você é ou não é um verdadeiro cristão. No meu condomínio eu sou barraqueiro. Eu rodo a baiana, como algumas falam, né? Pisou no meu carro. Estilo de vida.
de serviço, de amor. Eu já falei aqui, não é só para repetir, para dar exemplo a vocês. Quando eu saio para alguma viagem, eu deixo a minha vaga à disposição dos meus vizinhos. Eu aviso, a vaga vai estar livre por tantos dias. Qualquer um pode estacionar nessa vaga da minha garagem. Sabe o que acontece? Quando vai gente em casa, ou se eu preciso de vaga, todos os meus vizinhos disponibilizam vaga para mim. Olha que interessante. É dando que se recebe. É um bom dia. É o segurar a porta do elevador para que outros entrem. Atitude simples. É servir alguém no mercado. Alguém está lá se matando para pegar um negócio do mercado, você vai lá e serve a pessoa. Coisa simples. É uma vaga, só tem uma vaga no estacionamento. E você dá preferência para o outro. Isso é cristianismo, irmãos. Vocês conseguem entender isso, não? Eu gosto de milagres. Eu gosto daquele mover, de falar em línguas. Povo caindo no chão. Gosto de tudo isso. Mas eu gosto lá fora ver a igreja servindo as pessoas. E gosto de ver os filhos honrando pais, arrumando a cama, guardando a cueca suja. É estilo de vida. É estilo de vida, não é? É o básico. Cuidar bem daquilo que Deus tem te dado. Cuidar bem do seu carro. Sempre limpinho, na medida do possível. É um estilo de vida. Amém? Quando você trata bem até o dono do lava rápido, até lavagem do carro você ganha grátis. Eu tenho um menino aqui no shopping que ele gosta tanto da gente, que quando eu vou lavar meu carro, ele fala assim: pastor, hoje eu vou encerar seu carro, é gratuito. Por quê? Porque ele é abençoado. É o cuidado com ele. E a gente não faz para receber. Teve um ano que eu estava na padaria Kennedy. Estou falando isso para você porque é o que você vai colher futuramente, da sua semeadura na vida das pessoas. Um dia eu chego num sábado de manhã, dia do meu aniversário, que normalmente eu não ia na padaria. Estava lotada, tinha uma mesa reservada. Eu falei: não, vou sentar aqui nesse outro canto. Não, pastor, eles me conduziram. Eles armaram para mim na padaria. E era um dia que eu não iria. A mesa estava reservada. Pedi a minha média, meu pãozinho com manteiga. Quando estou saindo da padaria, fui levantar. Falei: não, espera um pouquinho, pastor. Fiquei. Daqui a pouco, os funcionários da padaria com um bolo, com um pacote de presente e uma camisa, vieram cantar parabéns para mim na padaria. Eu nunca esperava isso. E não era um dia que eu não iria. Mas sabe o que é isso? É o estilo de vida. Lá no seu trabalho, eles cantam parabéns para você. Quer ver como é que eles vão fazer? É quando você promover para outros. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Eu estou contando isso para você porque o estilo de vida, ele é prático. Essa frase eu quero que você grave. Deus não vai te dar nada que você não esteja disposto a dar para outros. Amém? Vou repetir. Deus não vai te dar nada que você não esteja disposto a dar para os outros. E esse estilo de vida, muitos irmãos aqui nessa igreja têm. Você nem sabe, porque às vezes eles não falam, porque não tem a oportunidade de pregar aqui. Mas muitos irmãos aqui têm um estilo de vida nesse estilo, de serviço, de amor. Essa semana eu fiquei muito gripado, por conta de uma friagem que eu tomei aqui esses dias.
E aí tem um irmão aqui na nossa comunidade que ele é enfermeiro. Aí vocês devem ter visto aí um acesso no braço. Ele foi lá, me injetou vitamina, injetou um monte de coisa. Colocou coisa que eu nem sei, mas isso não deu nenhum efeito. Eu estou vivo. Mas ele falava, não, isso aqui é vitamina. Ele quebrava, colocava, isso aqui é vitamina. Eu estou querendo, né, irmão, né? O Israel, o irmão do Ismael, querido, foi servir a gente lá. E aí entrou a Kátia na agulha, entrou o Alexandre também. Colocou vitamina em todo mundo. Mas isso, sabe o que é isso? É um estilo de vida. Eu não pedi. Ele saiu da casa dele, quase 11 horas da noite, para ir fazer acesso na gente. É um estilo de vida. Que você pode também fazer com o seu vizinho. Deixa eu dar essa dica para você. Quando surgir qualquer necessidade lá com os seus vizinhos, sejam os primeiros a se colocar à disposição. Sejam os primeiros. E você vai ver a diferença. É uma atitude, é um gesto de amor que vai fazer toda a diferença na vida dos seus amigos, por onde você passar. Amém? Se doe, abençoe. Nessa vida nós não vamos levar absolutamente nada. É tristeza para alguns e alegria para outros. Mas eu dou essa notícia para você. Você não vai levar dessa terra nada. Então abençoe, doe, multiplique, faz alguma coisa diferente que vai marcar a vida de alguém. É dando que se recebe. E para encerrar, o pessoal do louvor pode chegar aqui. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Tudo que eu faço, pela graça do Pai, eu tenho essa mentalidade. Eu faço aos outros o que eu entendo que eu gostaria que fizesse comigo. Mas não faço nada para ter retorno. Eu faço muitas vezes porque eu quero ficar satisfeito. Amém? O meu prazer de orar pelos enfermos, o meu prazer de estar servindo as pessoas nessa área, é porque eu já vivi enfermo. Eu já senti muitas dores. Então eu sei o que as pessoas estão sentindo. E hoje, inclusive, quero orar por um cunhado meu que está na UTI, o Aparecido, irmão da minha irmã mais velha. Quero estar orando por ele hoje aqui no final também. Lembra desse nome, Aparecido. Está na UTI, lá na Zona Norte. Nós vamos orar por ele também hoje aqui. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Você pode ficar em pé comigo, por gentileza? E o último texto que eu quero ler com você, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Tem uma música nova aí? Não. Não, só para saber, só para saber. É que eu falo assim, ela já sabe. Eu ia trazer a Aline Barros esse mês aqui, mas é sério, gente, estou falando sério. Mas ela não vai poder vir porque esse mês ela vai fazer uma cirurgia. Eu falei com o esposo dela, ia ser uma surpresa para vocês. Mas não vai ser possível. Mas ele falou que em agosto ou setembro eles vão estar aqui conosco. Para contar o som do ao vivo para mim. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem inutilmente a graça de Deus. Existe uma graça de Deus liberada sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre cada um de nós. Quantos creem nisso? Diga assim: sobre a minha vida, existe uma graça que eu recebi do Pai. Amém? Isso não te faz melhor do que ninguém. Presta bem atenção nisso. Quando Deus derrama uma graça sobre nós, isso não nos faz melhor do que ninguém. Isso aumenta a nossa responsabilidade como filhos amados de Deus.
Hoje está aumentando a sua responsabilidade com os que estão lá fora. Não vai ter como você passar por necessidades das pessoas e não dar uma resposta. Não vai ter como você passar por alguém com uma dor e você não se compadecer, pelo menos para orar. Não fique preocupado se vai acontecer um milagre ou não, que quem faz milagre é Deus. Quem que faz milagre? É Deus. Mas Ele precisa de você para você orar. Amém? Não recebam inutilmente a graça de Deus. Outra versão diz, não receba em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo favorável, no tempo aceitável, eu ouvi você. O dia que você clamou, Deus te ouviu, te resgatou. Você ia para o inferno, você não vai mais. Você está livre. E agora, Ele está dizendo para você, não receba isso em vão. Você está livre para abençoar as pessoas. Ele te deu o dia da salvação, Ele te ajudou. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ou seja, todos os dias nós temos que viver como se fosse o último dia. Amém? Amém? Faz esse propósito no seu coração. Acorda todos os dias com um propósito de abençoar pelo menos uma pessoa. Olha para mim, por favor, pensa nisso. Acorde pelo menos para abençoar pelo menos uma pessoa. Eu faço isso todos os dias. Senhor, quem o Senhor vai abençoar hoje? E eu não sei de que maneira. Quem o Senhor vai abençoar hoje? Já teve vezes de eu colocar, não é sempre não, hoje não tem nada aqui, mas tem vezes que eu coloco um dinheiro no bolso e saio assim, Senhor, quem eu vou abençoar hoje? Não é porque está sobrando não, é que eu quero ver quem o Senhor quer derramar a graça dEle, quem Ele quer tocar. Senhor, qual é o enfermo que vai chegar perto de mim e o Senhor vai operar? Eu peço isso. Isso chama-se ousadia. Pode ser que passe o dia inteiro, eu não oro por ninguém. Mas eu não quero passar o dia inteiro sem ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Quem tem digital na mão? Deixa eu ver. Essas digitais aí são as digitais de Jesus. Que onde Ele passa, Ele deixa uma marca. Amém? Hoje nós tivemos uma ação muito linda hoje pela manhã aqui. Que nós citamos aqui uma necessidade do Ministério Infantil. Uma sala que nós estamos preparando para crianças especiais. E hoje de manhã foi incrível. A ação, não fizemos nenhuma ação específica. Eu só comentei. Quando acabou o culto já estava suprida a necessidade. Foi incrível. E alguns irmãos ali falaram assim, eu quero fazer, pode continuar fazendo, que necessidade não falta nessa igreja. Né? Mas foi lindo a atitude das pessoas, que a gente não fez nenhum ofertório, nada disso, foi voluntariamente aconteceu pela graça do Pai, porque as pessoas estão entendendo que é um estilo de vida. É um estilo de pensar no próximo, se compadecer com as necessidades. Está claro isso? Amém?